constipação, relatam distensão abdominal, relata gases. Então hoje a gente vai falar de tudo isso. Ai, obrigada! Sejam bem-vindos, estou muito feliz de ter você aqui. A Nutri sempre faz lives toda segunda-feira às 21 horas. Foi aí um horário que o próprio pessoal, as próprias meninas escolheram, porque às vezes voltou do trabalho, tá jantando, tá dando comida pro filho, então prefere 9 horas, que é um horário que tá todo mundo mais tranquilo para assistir, para fazer pergunta, para comentar. Então, tô muito feliz de ter você aqui hoje nessa live. Muito obrigada. A Nutri tem a intenção de ajudar muito mais pessoas com... Claro, tudo que vocês relatam para mim, eu venho trazer aqui esse assunto para esclarecer e para te ajudar no seu dia a dia, tá? Então, se você tiver alguma pergunta, pode mandar aqui para Nutri. Também vai colocando um oi para eu saber que você tá aqui falando comigo. Fala para mim de onde você está falando. E olha só, é muito comum problemas intestinais em mulheres, né? A gente vê certa constipação, às vezes até na TPM dá uma constipação. E às vezes, do nada, dá uma certa diarreia. Então, hoje a gente vai falar sobre intestino. A gente vai falar que o intestino é o segundo cérebro do nosso corpo. E o intestino, ele é extremamente importante porque tem várias funções no nosso organismo. Então, vamos compartilhar esse assunto com mais mulheres. Eu tenho certeza que você conhece alguma mulher que está com o intestino preso ou constipada, que sempre reclama, que está se sentindo estufada, que está cheia de gases. Então, aperta esse aviãozinho aqui, vamos compartilhar com mais pessoas, que essas pessoas precisam assistir, então, a essa live, para elas verem, né, quais os alimentos que pode consumir, os alimentos que a gente deve evitar, enfim, para auxiliar mesmo nesse processo de emagrecimento, né? Porque o que eu tenho visto muito é as pessoas que são constipadas acabam não conseguindo, de fato, emagrecer, tá? E tem estudos aqui que está comprovando um certo problema entre constipação e emagrecimento. Então, eu trouxe algumas evidências que acabaram de sair em relação a essas alterações intestinais, tá? Então, pode ser algum distúrbio hormonal, pode ser um aumento da insulina, né? Daqueles hormônios da grelina que ajusta a nossa fome. Então, tudo isso é importante vocês saberem, tá? Mas claro que eu vou explicar de forma mais simplificada para você conseguir entender. E aí, se você tiver alguma pergunta, pode mandar aqui para Nutri, que eu tenho certeza que se eu conseguir ajudar, você já consegue colocar em prática, vai ser muito mais fácil, né? Porque você tendo a informação, você vai conseguir aí sim fazer, tá? Então vamos lá. Oi meninas, sejam bem-vindas, boa noite, tudo bem com vocês? Olha, eu fiz uma maratona de lives e, gente, eu tô sentindo uma falta de falar com vocês todos os dias, vocês não têm noção. Boa noite quem tá aqui, manda um oi pra Nutri saber que você tá aqui. Deixa eu ver se tem coraçãozinho da Nutri também, manda coração pra Nutri, deixa eu ver. E aí, eu sinto falta os outros dias, juro por Deus. A gente até pode combinar, ó, vocês me falam. Eu já fiz uma live aqui que eu chamo uma pessoa ao vivo pra ver o porquê que ela não tá conseguindo emagrecer. E essa live foi um super sucesso. Eu tô pensando em fazer novamente. O que vocês acham? Põe sim aqui pra Nutri ou não? Vocês querem que eu faça essa live essa semana ainda? Conta aqui pra Nutri, ó. Recadinhos, hein? A Nutri está voltando para o consultório. Eu fui quarta-feira passada fazer atendimento, né? Para as minhas pacientes que estavam terminando aí o tratamento ou iniciando, porque é legal a gente fazer o exame de bioimpedância, pesar, ver quanto tem de massa corporal, ver quanto tem de gordura, enfim, né? E aí, eu vou voltar dia 6 pro consultório, dia 15 e dia 27, tá?
Então, quem quiser fazer o exame, né, pra ver o quanto tem de gordura, quanto tem de massa muscular, fazer um comparativo antes da quarentena, pós-quarentena, agora é a hora, tá? Julho, eu falo que esse inverno é o momento pra você se preparar para o verão. Por que eu tô falando isso? Ó, a gente não consegue emagrecer de uma vez, tá? Então, você tem que ver aí quanto que você tem que perder. 5, 10, 15 quilos, a gente não consegue perder tudo de uma vez. Se você... Hoje a live é de intestino, mas eu vou chegar lá, tá? Se você tiver que tratar o intestino, e aí eu já vou falar o porquê tudo sobre intestino, serão 3 meses de tratamento para o intestino, para você combater aí a constipação e regularizar o seu hábito intestinal, tá? E aí eu vou falar pra vocês como que é feito esse tratamento, mas segura aí que eu vou falar. Então, como que a gente se prepara para o verão? Eu postei aqui hoje uma paciente que perdeu 14 quilos em 6 meses. Vocês acham que ela vai conseguir perder 14 quilos em um mês? Não. Se for tomando medicamentos, né, que a gente sabe que muitas pessoas preferem tomar medicamento, engorda tudo de novo, ou o dobro. Às vezes nem compensa, tá? Porque você vai gastar dinheiro com medicamento, não vai tratar os seus hábitos alimentares, as suas emoções, porque eu sou uma... que nem as pacientes falam, eu sou uma nutricionista completa. Eu vou tratar a questão da alimentação e a sua mente, que às vezes atrapalha um pouco aí no seu processo de emagrecimento. Então, vocês precisam começar a preparar o corpo dos sonhos, o corpo do verão agora, neste momento de inverno, tá? Ai, mas eu sinto preguiça, mas eu tô cansada, mas isso, mas aquilo, ó. Vamos parar aí com as desculpas e vamos começar. Como que a gente começa? Identificando os erros. Eu aplico uma ferramenta, que eu até fiz uma aula com uma ferramenta aplicando, sabendo exatamente onde você tem que corrigir. Então, eu vou aplicar essas ferramentas durante uma consulta e outra, para você saber exatamente o que você terá que corrigir aí durante todo o seu processo de emagrecimento. Mas se você precisa eliminar mais que 5 quilos, porque às vezes, dependendo do organismo, consegue eliminar 5 quilos em um mês, né? De 3 a 5, mais ou menos. Depende do organismo, depende do que tá comendo, se o metabolismo tá acelerado, depende se você tá fazendo atividade física, então tudo vai depender, né? Claro. Então, o que eu tô querendo dizer? Que se você tiver que, sim, fazer um tratamento, se você tiver que emagrecer muito mais do que você realmente, né, está ciente aí, você vai precisar de um tempo. Então, ó, esse mês é o mês pra você começar. E aí, lá no verão, você tá com o corpo legal. Você tá bem, se sentindo bem. Vai ter tratado aí todas as suas emoções. E por que não agora, nesse momento que a gente tá tendo mais tempo porque está em casa? Tem uma paciente que ela é muito legal. Ela fala, Mi, eu adoro sua consulta online. Sabe por quê? Porque esse horário ia estar voltando pra casa. Perco 1h30 pra voltar pra casa. E a gente tá fazendo essa consulta. Eu tô melhorando, eu tô emagrecendo. Então, né, no primeiro tratamento ela já perdeu 5 quilos. Tô emagrecendo e tô aqui com você. Nossa, acho maravilhosa a sua consulta. Então é isso, gente. Vou trabalhar as dificuldades, tá? As dificuldades que estão te pedindo de emagrecer. Então, às vezes as pessoas acham assim, começam um tratamento e só porque um final de semana comeu fora do planejamento. Minha paciente que perdeu 14 quilos, ela falou, Mi, foi meu aniversário, eu pedi um bolo, que era bolo vulcânico, que caía um monte de leite condensado. Falei, tá tudo bem, foi seu aniversário, agora volta pra sua rotina normal. Faz a questão... Obrigada, Dagmar, você é uma linda. Faz todo o planejamento que a gente tá falando, ó. E eu sempre dou as considerações finais. Foca nisso. Então, ó, lanchinho da tarde, foca em proteína pro seu emagrecimento, isso, aquilo. Então, a gente vai trabalhando juntas essa questão do seu emagrecimento, tá? Nossa, lembrei de uma coisa que eu não posso esquecer de dar um recadinho pra vocês. Já vou entrar na parte do intestino, tá? Mas um recadinho. Vamos começar, né, esse mês de julho, o desafio da Nutri, tá? Então, a gente teve o último desafio foi o desafio da quarentena, aí teve o método estima que eu dei gratuito pra elas no desafio, e nós vamos começar agora esse mês de julho. Desafio
de 21 dias para você criar novos hábitos, desinchar, se sentir bem com seu corpo e melhorar a sua imunidade, tá? Então vamos começar a falar de intestino aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar aqui para Nutri, tá bom? Que eu tô aqui para esclarecer as suas dúvidas. Aproveita essa consultoria aí. E também, se vocês quiserem uma live, que eu chamo uma de vocês aqui ao vivo, põe sim aqui para Nutri. Põe sim que eu quero saber quem é que topa participar dessa live ao vivo. Vai ser top. A primeira foi maior sucesso. Tinha muita gente querendo que eu chamasse. Eu acabei chamando a Adriana. Mas a próxima pode ser você, tá? Então põe aqui pra Nutri que você quer participar. Então vamos falar um pouquinho agora do intestino, tá? Como eu adiantei um pouco, o intestino está sim relacionado com o processo de emagrecimento. As mulheres falam, Nutri, eu tô inchada, eu tô com gases, eu não evacuo mais de 2 vezes, eu demoro para evacuar mais de 2 dias, tá? O assunto hoje é intestino, o hábito intestinal, a regularização do hábito intestinal, constipação ou até mesmo diarreia, tá? Então nós vamos falar sobre intestino relacionado ao emagrecimento. Então vamos lá, quais são os sintomas que as pessoas me relatam? Olha, eu tô inchada, eu não consigo evacuar, eu fico, uma semana sem evacuar, eu demoro muito tempo para evacuar e tudo mais. Então, o que eu quero falar para vocês? Qual que é o correto, né? O correto é você evacuar todos os dias, sem precisar fazer força. É algo fisiológico que vai vir naturalmente, tá? Então, o que acontece? O nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro do corpo, tá? Ele é um órgão extremamente importante, porque é muito importante o funcionamento adequado do organismo, tá? Porque existe inúmeras funções do nosso intestino. Então, ele vai fazer a digestão dos nutrientes, ele vai fazer a absorção dos nutrientes, ele vai tratar nosso sistema imunológico, ele faz a produção de diversas substâncias, né? Para que a gente forme uma camada protetora nesse intestino. Então, aí a gente tem bactérias positivas e bactérias negativas. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente toma antibiótico, o antibiótico mata todas as nossas bactérias, tanto as positivas as negativas, tá? E aí o que acontece? O antibiótico pode causar uma diarreia, faz com que aquela camada protetora do nosso intestino a gente perca nesse momento. Então é aí que a Nutri entra com a bactéria saudável, né? Que são os prebióticos. Bom, tem algumas perguntas aqui. Doutora, uma pessoa que toma Gutalax, laxante, todos os dias, por muitos anos, consegue readaptar o intestino sem uso de remédio? Consegue sim, tá? Reb Pires consegue sim. A gente tem que fazer um tratamento com alimentação, atividade física e suplementação, tá? Então, o que eu tô explicando aqui pra você é que quando o nosso intestino entra em desbiose, quando essas bactérias ficam em desequilíbrio, né? O que acontece? A gente acaba favorecendo bactérias negativas, que são as bactérias patógenas, que causam essa desbiose. E aí vem algumas doenças, tá? Então, a gente tem que tratar esse intestino, tá? Primeiro ponto, tratar o intestino, para depois começar um processo de emagrecimento. Ele está perguntando, é normal fazer de 2 a 3 vezes ao dia? É normal, sim. Eu só não considero normal quando você evacua 3 vezes ao dia na consistência líquida. Aí é considerada uma diarreia. E também dá pra gente tratar. Tem algumas pessoas que ficam com constipação na TPM. E aí a gente entra com a suplementação também, que eu já vou explicar aqui pra vocês quais são as suplementações necessárias, tá? E tem pessoas que quando tem algum problema emocional e tudo mais, acaba tendo diarreia. Isso também acontece, tá? Então, nos 2 processos tem como ser tratado.
E aí, o que tem a ver com emagrecimento? O que o intestino tem a ver com emagrecimento? Que é o que eu quero falar para vocês. As novas evidências científicas têm demonstrado alterações intestinais, porque leva a alguns distúrbios hormonais e atrapalham aí a questão do emagrecimento. Então, o que atrapalha? O aumento da insulina, né? Que a insulina é liberada pelo nosso pâncreas. A grelina, que é o hormônio da fome. Então, pode ser que você esteja com muito mais fome também, porque tem essa alteração, né? E aí, acaba fazendo com que armazena mais gordura no nosso organismo, tá? E também acaba atrapalhando a absorção de nutrientes, tá? Então, é importante a gente fazer esse tratamento. E como que é feito o tratamento? Olha só, a Nutri trata com pré-bióticos, tá? Então, a gente precisa utilizar pré-bióticos para regularizar o hábito intestinal. Fibras, água e glutamina. Quanto tempo serão necessários? De 3 a 4 meses de tratamento, dependendo da sua resposta do organismo. Quando eu falo aqui, a gente precisa ver quanto tempo do seu emagrecimento será necessário, porque cada organismo responde de um jeito, o intestino também, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai modular a questão de pré e probióticos para o seu intestino, tá? E aí é uma prescrição da Nutri, né? Então aí vai depender para cada pessoa, tá? Primeiro eu vou analisar e depois eu vou fazer essa prescrição. A gente vai colocar fibras, então onde a gente encontra fibras? Em frutas, verduras e legumes, tá? Nesses 3 locais a gente encontra fibras. Se é uma pessoa que tem um histórico que é muito constipada, eu já coloco a suplementação de fibras também, tá? E é super simples, a gente encontra em qualquer farmácia, tem essa suplementação de fibras. E aí, tem muita paciente que fala, mas Nutri, meu intestino é preguiçoso, sabe? As minhas fezes são ressecadas, minhas fezes é cocô, tá, gente? Meu cocô é ressecado e tá me prejudicando muito, porque eu tô ficando muito estufada, eu tenho muito gases, eu tenho que fazer muita força. Então, assim, a gente precisa também fazer o nosso intestino trabalhar, né? A gente precisa estimular o peristaltismo do intestino, porque o nosso intestino ele é gigante, ele tem mais de 2 metros, né? E se a gente ficar muito sentado, muito parado, claro, vai acumular gases, vai dar distensão abdominal, e a gente não vai conseguir fazer com que esse cocô chegue até o final pra gente conseguir evacuar. Gente, se tá fazendo sentido pra vocês, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tô falando o mais simples possível, tá? Até cocô tô falando pra vocês entenderem. E aí, é claro que vocês têm que seguir algumas recomendações com a alimentação. Então, pega papel e caneta agora, que eu vou falar sobre alimentação pra vocês melhorarem aí o intestino de vocês e eliminar de vez essa constipação, tá? Bom, se tá fazendo sentido pra você, põe aqui coraçãozinho pra Nutri pra eu saber que você tá me ouvindo bem, tá? Então, o que você precisa fazer? Primeiro ponto é o seguinte, a fibra, ela não funciona sem a água. Vocês viram, eu tô falando, tô tomando aqui, mas é um chazinho, viu? Ó, essa caneca aqui linda da Dagmar, que ela fez com o logo pra mim. Então, a fibra precisa de água, tá? Como que vocês têm que fazer? Primeiro, tem que contabilizar a quantidade de água que você está tomando ao longo do dia. Como que você contabiliza? Você vai anotar. Pega aí o seu caderninho e anota. Eu ando com um copo, eu mostrei pra vocês domingo, ando com um copo de água aqui dentro de casa. Porque nesse friozinho e com essa correria, a gente esquece de tomar água, não é verdade? Quem aqui esquece de tomar água? Conta pra Nutri. Então, o que a gente precisa fazer? Sempre ter a garrafinha, sempre ter o copo. Eu não lembro. Põe pra despertar. Você precisa tomar água. O que você pode fazer? Eu não gosto de tomar água. Olha, eu tô tomando chá. Tá vendo? Eu tomo chá, eu vou atendendo, eu tô tomando chá. Eu tô falando com vocês, eu tô tomando chá. Claro que tem a quantidade recomendada ao longo do dia, né? Por exemplo, hoje eu tô tomando chá de hibisco. Então, eu só posso tomar 3 vezes ao dia de 200 ml. Não pode passar muito disso, tá? E se você tiver perguntas, pode mandar aqui pra Nutri que eu respondo, tá?
E aí, o que você precisa fazer, então? Contabilizar a água. O mínimo é 2 litros por dia. Mínimo. Por quê? Você precisa ter uma continha. Você precisa fazer 35 vezes o seu peso. Aí você sabe exatamente o quanto você tem que tomar de água, tá? Então faça essa continha aí. Depois você conta pra Nutri se tá dando certo. Que eu quero saber se vocês estão conseguindo colocar em prática as dicas que eu tô dando aqui. Pra gente melhorar essa constipação, melhorar o intestino, melhorar os gases e tudo mais, a gente precisa mastigar bem os alimentos. Lembra que no começo eu falei que o nosso intestino é o segundo órgão comparado com o cérebro? Então, a mensagem de que a gente está mastigando precisa chegar no nosso cérebro. Tem pessoas que comem muito rápido, né? E não consegue chegar essa mensagem e aí acaba saindo da mesa, comendo, beliscando mais outras coisas. Enfim, você nunca vai se sentir satisfeita. Essa é a realidade. Então, você tem que mastigar bem os alimentos, triturar bem os alimentos para facilitar a sua digestão e absorção dos nutrientes lá no seu intestino. É lá que é feito toda essa absorção e a digestão. Então, vocês precisam ajudar aí o intestino também a trabalhar de forma correta, tá? Comer frutas nutri? Ah, lógico que tem que comer fruta. Tem algumas frutas que são laxantes. Então, preste atenção. Vou falar aqui um suco laxativo que eu fazia lá no hospital para os meus pacientes, mas, em off para vocês, tá? Que eu gosto muito de estar aqui com vocês hoje. Então, vamos lá. Anota aí. O suco é uma laranja, um pedaço de mamão, uma colher de aveia e uma colher de sopa de fibras. Pode ser psyllium, que você encontra nessas casas de cereais, ou pode ser as próprias fibras da farmácia, tá? Não vou falar marcas aqui, porque eu teria que prescrever, tá? Mas vocês podem comprar essas fibras da farmácia. Então, aí já ajuda bastante. E tome em jejum pela manhã. Isso é fundamental, você ajudar o seu intestino também a querer trabalhar. Porque tem pessoas que reclamam. A ameixa também é bom, tá, gente? A ameixa é excelente pro intestino. Então tem pessoas que reclamam, meu intestino não funciona. Mas ela não tá fazendo um suco laxativo, ela não tá fazendo uma alimentação saudável e não faz nenhuma atividade física. Fica sentado o dia inteiro. Então vocês precisam ajudar aí o seu intestino. A Rebe Pires tá falando, eu não consigo tomar água. Fico até enjoada quando tento aumentar o consumo. Não tomo nem 200 ml por dia. Rebe, na verdade você não está prejudicando só o seu intestino, está prejudicando totalmente o seu corpo, tá? O seu organismo como um todo. Lembra que eu falei que no nosso intestino é lá onde a gente trabalha a questão da nossa imunidade? Então, exatamente isso. Se não tiver água, não tiver fibras, o seu intestino não vai funcionar bem e você não vai ter uma imunidade boa. Então, o que é importante você fazer? Faça água saborizada. Para quem tem muito gases e extensão abdominal, pode fazer água saborizada com gengibre, limão espremido, pode ser limão da Pérsia, pode ser hortelãzinho, sabe? Então faz uma água saborizada e vai tomando essa água ao longo do dia, tá? E aí vocês podem utilizar dos chás também. Olha só, vou dar uma dica muito importante. Para quem tem retenção de líquido, pode tomar chá de cavalinha, que vai ajudar também a dar uma eliminada no líquido. E, claro, para quem tem gases, pode colocar o gengibre no chá. Para quem gosta muito de açúcar, é importante colocar nesse chá canela, que também ajuda muito a controlar aí a saciedade. Tem o chá de alcaçuz, gente, ele é muito bom, tá? E também, para quem não consegue, já levanta e já faz um shot, para você já tomar água. Vamos combinar assim? Levanta e faz um shot. O que você pode colocar nesse shot? Põe aí 300 ml de água para você já garantir um pouquinho mais que essas 200 ml, tá bom? Então põe 300 ml de água, aí você espreme um limãozinho, vamos fazer um shot para você melhorar. Espreme um limão, você pode colocar um termogênico se for para gases, você pode colocar o gengibre, se for para diminuir um pouquinho a vontade de doce, você põe a canela.
tá? E aí você põe a fruta que você tiver, né? Você põe o mamão para melhorar o seu hábito intestinal, põe a aveia, põe a ameixa, enfim, para o seu intestino começar a trabalhar bem e você começar a aumentar essa quantidade de água, tá? Então é importante. Você pode deixar, ó, 3 ou 4 ameixas dormindo de molho na água de 250 ml, tá? Vamos aumentar um pouquinho aí sua meta à noite. E aí você acorda em jejum e toma a água, tá? Então isso também ajuda bastante a trabalhar o intestino. E aí você pode colocar 2 colheres de chá de chia ou de linhaça também no iogurte. Você pode deixar essa linhaça, essa chia hidratar. Aí vai criar um gel. Esse gel são fibras para o seu intestino, tá? E aí você pode colocar no iogurte ou pode colocar na água mesmo, no suquinho e tomar. Isso são fibras para o seu intestino, ajuda bastante. Mas lembre-se, só vai funcionar com a água. Então não adianta você comer a fibra e não tomar água, que aí você fica mais constipada, tá? Então faça os dois juntos, come a fibra e toma água, tá? Suplementação, Nutri. Olha, suplementação pré-bióticos, probióticos e glutamina. Mas eu não indico você sair tomando, só com recomendação ou orientação da Nutri mesmo, tá? Tratamento para o intestino, de 3 a 4 meses no mínimo, para aí sim a gente começar então um processo de emagrecimento depois, tá? A gente precisa ajustar o seu intestino para começar o processo de emagrecimento. E aí, excesso de refeições, o que você deve evitar? Gente, tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui pra vocês? Põe sim, põe um coraçãozinho pra eu saber se tá fazendo sentido, se vocês estão gostando das dicas. Olha lá, vamos lá. O que não fazer, tá? O que não fazer é o seguinte: não ficar sem tomar água, sem tomar líquido. Você pode tomar água com chá, você pode tomar água saborizada. Então não fique sem tomar água. Primeiro ponto que a gente tem que trabalhar, tá? Não comer, né, fruta sem casca. A casca também ajuda bastante, por exemplo. Na verdade, assim, se você comer maçã, resseca um pouco, tá? Então, você pode comer até sem casca, mas a casca vai te ressecar um pouco. Enfim, tomar laxante é bom, Nutri, que me perguntaram aqui. Remédios, laxantes, não é bom pro intestino, tá? Claro que você vai estar agredindo, você pode inflamar. Enfim, eu não acho necessário. Eu sei que com o tratamento de alimentação, você melhorando a sua alimentação, você ajustando a sua água, eu prescrevendo prebióticos e probióticos, glutamina, fibras, já melhora o seu intestino, tá? Até mesmo antes da TPM, tá? Então é importante que a gente ajuste tudo isso, tá? Juntas a gente consegue fazer todo esse processo aí pra você ficar com o intestino ok, tá bom? Então é isso. Vocês têm dúvidas? Quero saber se vocês têm dúvidas em relação ao intestino, dúvida de alimentos, pode colocar aqui pra Nutri, tá? Acho que eu falei assim, basicamente, o que eu queria falar pra vocês, tá? Em relação ao intestino. Às vezes as pessoas acham que o intestino ele é preguiçoso, mas não é culpa do intestino. São os hábitos que ela tá levando mesmo, a vida que ela tem, não tem uma boa qualidade de vida, não tem uma boa alimentação, só come alimentos ricos em farinha, em açúcar, e isso não vai ajudar o intestino a funcionar, tá? Então a gente precisa começar a substituir. Não é que você começando uma reeducação alimentar, você vai parar de comer o que você gosta. Não é isso. Vocês viram eu postar uma pizza aqui no final de semana que eu comi. Eu comi realmente, por isso que eu postei pra vocês verem. Como que era essa pizza? Era low carb. Então a massa não é com farinha de trigo, é com farinha de semente de girassol. Então assim, tem várias estratégias que a gente pode utilizar, tá? Então eu pedi essa pizza, não fui eu que fiz. Já tem alguns lugares que fazem algumas alimentações diferenciadas, principalmente para quem quer levar uma vida mais saudável, né? Então,
Claro, eu pedi uma pizza que era rúcula, tomate seco e mussarela de búfala, porque eu gosto, eu me sinto bem, tá? E é isso, eu quero falar pra vocês que o intestino tem tratamento, né? Vocês precisam fazer um acompanhamento nutricional para ajustar a alimentação, para ajustar a suplementação, para vocês conseguirem evacuar a gente com tranquilidade, tá? Nada de sofrer. Até mesmo antes da TPM, até mesmo depois, eu sei que dá uma travadinha aí, mas a gente consegue ajustar tudo isso, tá? A Nutri está com algumas vagas aqui pro desafio da Nutri, onde a gente vai começar no próximo mês, o desafio totalmente online pelo WhatsApp, onde vocês ficarão 21 dias direto com a Nutri, tá? E aí, cada dia tem um desafio e eu vou passando informações importantes para você relacionado à sua alimentação, relacionado a receitas que eu faço. Nenhum desafio é igual ao outro, tá? Aquele desafio da quarentena não vai ser igual a esse, porque vai de acordo com o meu dia a dia, o que eu tô fazendo, receitas novas, enfim, tenho certeza que vocês vão adorar. Então, quem tiver interesse, manda mensagem aqui pra Nutri, que acho que a gente vai começar no dia 10. Não sei se o dia 10 cai na quinta-feira, 10 de julho, tá? Então, manda mensagem aqui pra gente já se inscrever, porque são 10 vagas, somente 10 vagas. Eu gosto de dar atenção pra todas as minhas pacientes, tá bom? Então, é isso. Acho que eu falei basicamente aí tudo que eu queria falar. Os alimentos que você deve evitar pro intestino: farinha de trigo, açúcar e leites, tá? Produtos lácteos também interferem bastante aí no intestino. Põe aqui pra Nutri, meninas, o que vocês querem assistir na próxima live. Eu tô curiosa pra saber o que vocês querem ver na próxima live. Que tal uma live aí que eu chamo alguém aqui pra conversar com a Nutri? Quem topa? Quinta é dia 9. Então, dia 9 nós vamos começar aí um novo desafio pelo WhatsApp. Obrigada, Flá. Flá tá no método estima. Adriana também. Olha, que legal. Que bom que vocês estão aqui comigo. Fico muito feliz, tá? Eu tenho certeza que... Olha lá, receitas simples e econômicas. Perfeito. Acho maravilhoso. Vou pensar em alguma receita bem básica pra passar pra vocês. Muito top, né? Porque nesse momento tá todo mundo tentando economizar. Tem algumas pessoas sem renda no momento. Então, acho maravilhoso, tá bom? Obrigada pela dica. Beijos, fiquem com Deus, tá? E qualquer coisa, chama a Nutri que eu respondo aqui. Fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa live de intestino e emagrecimento. Enfim, dei várias dicas aqui. Coloquem em ação e aí nós vamos falar sobre substituições. Ok, Dri? Brigadão. Vou fazer uma live, hein, falando desses temas pra vocês. Beijão, tchau, tchau.